Bom, pessoal, nesse vídeo nós vemos como esse tema, das revoltas coloniais do século XVIII e da independência apareceram aí algumas questões das estaduais paulistas. Começo com vocês com essa questão aqui da FUVEST de 2017, então vamos olhando aí para ela. Os ensaios sediosos do final do século XVIII anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do antigo regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América Portuguesa, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. Então ele começa a falar para a gente de ensaios sediosos. Ensaios sediosos são revoltas ocorridas no final do século XVIII que vinham anunciando a erosão de um modo de vida. Essas revoltas elas estariam dentro de uma crise geral do antigo regime que nas áreas periféricas do sistema atlântico, aqui na América Portuguesa, que seria essa área periférica, aponta para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. Então, a partir dessas questões que ele aponta para a gente, vamos olhar qual é o enunciado e qual é o comando da questão. A respeito das rebeliões contra o poder regencial, então ele está falando literalmente dessas rebeliões contra o poder colonial. Então, se são rebeliões diretamente contra o poder da colônia, são revoltas emancipacionistas, são revoltas que falam em independência. No período mencionado no texto, é correto afirmar que, então nós vamos procurar aquilo que está correto relacionado às rebeliões, revoltas emancipacionistas, tudo bem? Vamos lá. Em 1789 e 1798, diferentemente do que se dera com as revoltas anteriores, sediosos tinham claro propósito de abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. 1789 é o caso da Inconfidência Mineira, e lá não há o claro propósito de abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Existe na Conjuração Baiana, mas não na Inconfidência Mineira. Da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão em 1684, a sedição de 1798 teve por alvo o monopólio exercido pela Companhia Exclusiva de Comércio que operava na Bahia. Bom, é sempre lembrar, revoltas do século XVII, 1684, aqui que ele coloca pra gente na questão, são revoltas são revoltas nativistas, aquelas que são revoltas contra pontos específicos, não pegam a colonização como um problema. Uma revolta contra uma companhia de comércio, ela é uma revolta contra um ponto exclusivo. Já as de 1798, final do século XVIII, são revoltas emancipacionistas, que já vem o fato de ser colônia como um problema. Então não dá para comparar a revolta nativista com revolta emancipacionista, tudo bem? Vou para a alternativa C. Em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, os sediosos esperavam contar com o suporte da França Revolucionária. Bom, primeiro, gente, a França Revolucionária, aqui que ele fala, é a França da Revolução Francesa, que se iniciou em 1789, e eu garanto, ela não deu nenhum suporte à Guerra dos Mascates, que é uma guerra do século XVII, é também considerada uma revolta nativista, tá? E nem os mineiros, nem os baianos esperavam que os franceses viessem dar apoio aos movimentos que eles estavam fazendo. Alternativa D. Tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos empresários há muito estabelecidos na região. Isso aqui, na verdade, essa oposição entre mineradores recém-chegados à capitania de Minas, aqueles que já estavam estabelecidos na região, é o que aconteceu na Guerra dos Emboabas. Isso não é o que acontece na Inconfidência Mineira, na Conjuração Mineira de 1789. E aí, olhando para a alternativa E, em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade do rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, diferente do que ocorrera em sedições anteriores.
Exatamente, diferente do que acontecia, né, nas revoltas nativistas, as emancipacionistas falam diretamente de independência. Tudo bem? Nossa segunda questão que eu apresento aqui para vocês é uma questão da Unicamp de 2023. Vamos ao texto, um texto um pouquinho mais longo. Ó. As estimativas sobre a população de Palmares no século XVII oscilam entre 5 e 20 mil pessoas. A crônica abaixo, de 1678, descreve o território palmarino. Então ele está falando aqui sobre, né, o quilombo de Palmares do século XVII. Ele já fala que lá existia uma população entre 5 e 20 mil pessoas. E ele vai trazer uma crônica de 1678 que vai apresentar para a gente como se dava esse território de Palmares naquele momento. Reconhecem-se todos obedientes a um que se chama Ogangazumba, que quer dizer Senhor Grande. Então ele já vai falar, Gangazumba aqui, da ideia de que eles têm efetivamente um líder, né? Então todos são obedientes a Gangazumba. A este tem por seu rei e senhor e todos os mais, assim naturais dos Palmares como vindos de fora. Habita na sua cidade real, que chamam o Macaco. Esse é o nome da cidade onde estava Gangazumba. Essa é a metrópole entre as cidades e povoações. Está fortificada toda em cerco de pau a pique, com torneiras abertas para ataque e defesa. Então, era uma cidade que estava fortificada, ela estava protegida ali contra ataques e também para sua defesa. E pela parte de fora, toda se semeia de estrepe de ferro e buracos no chão. Então, ele vai contando as formas de proteção em torno da capital aí de Palmares. Ocupa esta cidade dilatado espaço, forma-se mais de 1.500 casas. Então, só na capital, a gente tinha em torno de 1.500 casas. A segunda cidade chama-se Sirbupira. Então, ele mostra pra gente uma segunda cidade aí, com o nome de Sirbupira. Nesta habita o irmão do rei, que se chama Uzona. É fortificada toda em madeira e pedras, compreendendo mais de 800 casas. Então ele também mostra que esta segunda cidade é fortificada e ela também tem ali em torno de 800 casas. Das mais cidades e povoações darei notícia quando lhe referir as ruínas. Então ele fala, ainda tem outras, tá? Tem outras cidades, tem outras povoações, mas eu vou me referir posteriormente a elas. Bom, vamos para o comando da questão. Sobre essa organização do espaço palmarino, né? Sobre essa organização do espaço dessas cidades. O que é correto a gente afirmar? Os negros que fugiram para Palmares ocuparam os espaços urbanos das vilas coloniais na Serra da Barriga. Essas vilas tinham sido abandonadas por Portugal durante as guerras de expulsão de Pernambuco dos holandeses. Ora, gente, eles estão formando um quilombo que é para esconder escravizados, por exemplo, fugidos. Não dá simplesmente para você fazer isso em antigas vilas coloniais que eram lugares de fácil acesso, né? As vilas coloniais elas ficavam no litoral. Então, Palmares ela vai para o interior, uma vez que era isso que era necessário, tá? Na letra B, o que se convencionou chamar de Quilombo de Palmares era uma rede de povoações fortificadas, formadas por centenas de casas interligadas por meio de um sistema político influenciado por lógicas culturais africanas. Justamente, é o que o texto trouxe pra gente. O texto fala das fortificações, ele fala dessas várias povoações. O texto fala das muitas casas que estão nessas povoações e que você tem lá um líder, né? O Gangazumba, que na língua deles é o Senhor Grande, é uma forma de organização que eles estão trazendo da África. Então, a alternativa B, com certeza a alternativa correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras. As povoações que constituíam Palmares se originaram da estrutura urbanística construída por Nassau. Não, Maurício de Nassau construiu a cidade de Recife, e não essas povoações de Palmares. A maioria da população negra que vivia nos mocambos de Palmares no século XVII era crioula, ou seja, nascida no Brasil, e combinava a influência da organização política de Angola e das redes urbanas litorâneas e europeias de Pernambuco.
nós não temos ali uma influência das redes europeias. Nós temos uma forma de estruturação baseada naquilo que existia na África. Bom, pessoal, e a última questão que eu trago aqui para a gente dar uma olhada, uma questão da Unicamp de 2010. Essa é uma questão que não tem texto nenhum. Ela trazia duas imagens que vocês estão vendo, né? Uma primeira imagem, um quadro do Jean-Baptiste Debré, do retrato de Dom João VI, feito em 1817, e uma segunda imagem do Rigaud, que é um retrato do rei Luís XIV da França, de 1701. Rei Luís XIV, que é considerado o principal rei absolutista da história, né? A partir das fontes visuais. Então, efetivamente, a questão ela está pedindo para a gente olhar essas fontes. O enunciado da questão, o texto da questão, vamos colocar assim, são as fontes visuais que estão dadas aí. E de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, a gente precisa achar uma alternativa que esteja correta em relação a esses quadros. Vamos às alternativas. A única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante e sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa do antigo regime. Este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. Problemas dessa alternativa. Primeiro, quando ele se refere à única monarquia americana. O Brasil realmente foi a única monarquia americana, mas não na figura de Dom João VI. Foi a única monarquia americana na figura de Dom Pedro I e posteriormente Dom Pedro II. O segundo problema dessa alternativa é quando fala que esse mecanismo ele foi enaltecido pela imprensa do liberalismo. Ora, o liberalismo ele não vai enaltecer você comparar, né, o rei do Brasil, vamos colocar assim, a figura de um rei absolutista, né? Então não há um enaltecimento por parte dessa imprensa em torno dessa proposta de comparar Dom João VI à figura de Luís XIV. Então vamos para a alternativa B. Debré usou o quadro de Rigaud como uma referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isso era importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Ora, gente, primeiro que eu tenho uma ideia de pouco uso da violência aqui, mas é sempre bom lembrar que o Brasil é escravista, né? Então não dá para falar em pouco uso da violência numa região escravista. E Dom João VI manteve a escravidão dentro do Brasil. É óbvio que Debré usou o quadro do Rigaud como uma referência visual. A gente não tem como afirmar que ele preparou no seu estúdio no Rio de Janeiro, mas a ideia do pouco uso da violência realmente não tem como a gente assinalar. Num estado escravista não há pouco uso da violência. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto. Se ele não foi pintado para ser exposto, não haveria motivo dele ser pintado, porque a ideia é justamente você pintar Dom João VI como um grande rei, tal qual foi o rei Luís XIV da França. A ideia é de você marcar essa monarquia, marcar esse poder, relacionando o rei Dom João VI a Luís XIV. Então sim, esse quadro foi pintado para ser exposto efetivamente. E por último, na alternativa D, que a gente torce para estar certa, né? Senão não há alternativa, o projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram a uma política de fomento à imagética de poder baseada aqui da monarquia francesa. Exatamente. Então, como eu tenho um projeto de transformar essa corte no Rio de Janeiro numa corte parecida com a Europa e de afirmar a autoridade desse rei, eu vou recorrer a uma imagética já construída em torno da figura do rei Luís XIV. Então, essa alternativa, com certeza, é a alternativa correta. Pessoal, sempre lembrando que se você tiver alguma questão, não precisa ser do tema, mas que você queira, que dê uma olhada, que seja comentada com você, você pode mandar pelo chat do Moodle ou pelo e-mail do Instituto Federal. Um abraço e até a semana que vem.